Fraser é uma autora genial, assim, ela é espetacular, e para quem não sabe, para quem desconhece, a Nancy Fraser é uma teórica do campo do marxismo e da teoria crítica, né? Inclusive, deixa eu dar uma dica para vocês de como é que eu monto as minhas aulas, ou como que eu monto meu material. Eu leio o texto e eu leio teses de doutorado sobre o texto. E uma das principais teses é de um colega meu, de um grupo que a gente faz parte. Tem vários professores de humanas lá, o Daniel, que vocês conhecem, do Se Liga, o Guilherme, do Filo na Rede, o Pedro Renola, do Parabólica e do Ferreto. É um grupo muito legal, assim. E o Henrico Bueno está nesse grupo. O Henrico Bueno tem uma tese de doutorado sobre o Nancy Fraser. Então, assim, é um baita de um texto para ajudar a galera, tá? A Nancy Fraser, nesse texto escolhido, ela continua um debate que caiu agora na última prova da Federal do Paraná, tá? Que é o Dilemas que vocês tiveram. E nesse texto, que é no comecinho do século XXI, ela é cirúrgica, assim, não que ela não foi no outro, ela é cirúrgica, ela vai direto no campo ela vai direto no campo progressista. Porque o campo progressista, tal como os demais campos, inclusive o campo conservador, é um campo que tem divisões. O conservador também tem as suas divisões. Só que a principal divisão que há no campo progressista é sobre as noções entre economia, classe, isto é, classe, e questões de forma identitária, né, como identidade de raça, identidade de gênero. Então aqui ela provoca, ela toca numa ferida que ocasionalmente a esquerda progressista não conversa, né? Então, quando a gente fala de redistribuição, estamos falando de resolução em definitivo. Quando a gente fala de reconhecimento, a gente está dizendo da existência do diferente, diminuindo, por exemplo, as desigualdades, mas ainda tendo as diferenças como um todo. Ou seja, eu reconheço que há pautas que divergem os corpos, só que ainda que esses corpos venham divergir entre si, e às vezes a existência daquele corpo nega a existência desse outro, a gente precisa reconhecer que há um problema, mas ele não é solvido de uma vez só. A redistribuição prega a resolução. Por quê? Porque a redistribuição é uma análise econômica de classe. Ora, se é uma análise econômica de classe, para os defensores da redistribuição, todo problema social, a gênese ela é econômica. Para os defensores do reconhecimento, não é só a economia que resolve as coisas. Pera lá, você gosta de economia, é papo da Guerra Fria, caiu o muro. A gente precisa resolver outras abstrações que essa esquerda materialista não conseguiu resolver. O Marx reproduziu o racismo, o Marx também, o Bakunin também reproduziu discursos contra a mulher. Então, tá vendo? Materialistas e anarquistas do campo econômico também negavam os direitos às identidades. Então, esse problema é um problema que vai dizer, olha, esse problema tem incomodado e tem dificultado a expansão e, ao mesmo tempo, a união do campo progressista, tá? Por isso que vem uma segunda pergunta. Política de classe ou política de identidade? Quais identidades? Raça e gênero. Como que a gente chama as políticas que coadunam tanto raça quanto gênero? Quem teve aula comigo na Federal do Paraná do ano passado, o termo que a gente usa é bivalência coletiva. Bivalência coletiva. Tudo bem? Bom, aí diante disso tudo tem um desafio. Qual é o desafio que ela, Nancy Fraser, coloca? O desafio para ela nada mais é do que integrar ambas. Para ela, tanto a redistribuição é importante, quanto o reconhecimento também é importante. Porque uma redistribuição que não conhece as abstrações e subjetividades, ela nega os indivíduos. Um reconhecimento que ignora as mazelas econômicas é pouco amadurecido, né? É pouco desenvolvido, é pouco articulado, é muito raso, é muito superficial. Por isso que para Nancy Fraser a necessidade da conexão, né? Conectar e integrar. Aí vem uma segunda pergunta.
ela defende uma ideia de justiça. Né? Por que a ideia de justiça? Porque a ideia de justiça lida muito com os debates sobre igualdade e equidade. Né? Equidade, tratar os diferentes de forma diferente, igualdade, tratar os diferentes de forma igual. Então, a justiça, ela tem que ser moral ou ela tem que ser ética? Bom, se a gente fala, olha aqui, agora vem um ponto muito denso nesse texto. Não é um texto fácil, eu acho que é o único texto difícil da prova da Federal do Paraná, tá? Os demais eu acho facílimo demais. Bom, por que que o termo kantiano aparece aí? Porque a moral kantiana é uma moral universal, do imperativo categórico. A moral kantiana, que é a moral que ela usa aqui como gênese da redistribuição, ela trata os demais, ela trata o outro como prioritário. A moral kantiana considera o outro superior a si próprio. A moral kantiana ela é voltada em máximas incondicionais. Que é uma máxima incondicional? Não importa se o outro não faz correto. O que importa é agir corretamente. Então, falar de uma justiça moral é falar de uma redistribuição universal, onde o outro é mais importante do que o eu. E aí tem um detalhe muito importante para vocês. Não é à toa que o título é Reconhecimento sem Ética, porque qual é a ideia da ética? A ideia da ética é uma ideia hegeliana. Tá, beleza. Qual é a característica do pensamento hegeliano? Para quem já teve aula comigo no ano passado, em outros anos, a característica do pensamento hegeliano é a dialética, é o choque, é a oposição, é o reconhecimento das diferenças. Por isso que para ela, a necessidade do confronto, a necessidade, por exemplo, de resolver em definitivo, só faz desse reconhecimento uma abstração, não é prático. Para quem não está entendendo, a Nancy Fraser está chamando a praxis, a ação, ao dever, a transformação, que inclusive foi o que ela comentou conosco no texto anterior da Federal do Paraná. Aí vem uma outra pergunta. Será que o problema é de identidade ou o problema é de status? Porque se o problema for de identidade, a gente sabe muito bem. Identidade é caráter abstrato. Identidade lida com o campo do reconhecimento. Status é condição econômica na sociedade capitalista. Então a gente quer resolver o quê? A gente quer resolver a representatividade, igual a gente fala, pô, favela venceu, favela venceu. Ou a gente quer resolver, por uma vez por todas, a desigualdade econômica. Então será que uma pessoa preta ou uma mulher em situação de poder, ela representa uma vitória definitiva da desigualdade racial e de gênero? E ela vai dizer que não. Pois que, para além da questão de identidade, se faz necessário e urge resolver a questão de status. Porque só aí vem o último ponto desse momento com vocês aqui na Nancy Fraser. Porque só aí a gente chega no outro debate. Justiça ou boa vida? Porque boa vida nada mais é do que diminuir as tensões, diminuir os polos, diminuir os fossos. Justiça é resolução de polos. Justiça é resolução das desigualdades de caráter econômico. Tá? Por isso que uma justiça sem ação não tem ética. Por isso que um status que não tenha transformação, não adianta nada ter reconhecimento. Por isso que a justiça, para além de ser moral ou ética, precisa ser ambas. Por isso que classe, por mais que muito, é um conceito do agora. Ainda é um conceito do momento. Tá? Perguntas de vocês. Vocês estão comigo? Os senhores e as senhoras estão vivos? Bom. Tem uma pergunta aqui de alguém. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu responder aqui. Tem duas perguntas. Biro, vai ser minha primeira vez fazendo federal para valer.
Então, não sei de qual modo eles cobram as obras, né? Mas se tem alguma chance de relacionar com a obra de 2023, eu vou começar por essa que é mais fácil. Bom, eu acho perigoso falar isso, quem for afirmar isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, olha só, porque assim, fiz lá a questão do Nancy Fraser, blá, blá, fiz. Fui banco, você vai fazer. Aí você tá fazendo lá, aí você fala assim, caramba, mano, eu vi, tipo, um curso passado lá do Biro de 23, esse bagulho, caramba, olha a Federal repetindo. Não tá repetindo. A gente tá falando de uma autora, que é a Nancy Fraser, que a carreira acadêmica dela é feita em cima do debate da justiça. Então, Carol, ela vai falar isso em vários artigos. Aqui, o texto passado, aulas de quem assistiu às aulas passadas, vai ajudar? Vai ajudar. Se cair alguma coisa a ver, é continuidade? Não, não é. A gente está falando de uma trajetória de uma intelectual. É como se vocês fossem fazer uma prova de literatura da segunda geração do modernismo. Pô, na segunda geração do modernismo vai ter autor que escreveu mais de uma obra regional. Você fala assim, tá continuando. Não necessariamente. É uma essência da autora. Agora a pergunta inicial, né? Como que a Federal cobra? A Federal cobra noções dos textos. Dizer que ela é completamente densa, não, isso é mentira. É mentira. Claro que há textos em que se você não ler minimamente, não ver um resumo, você vai ter muita dificuldade de fazer. Como, por exemplo, o texto do Duvet, que caiu na prova da Federal no ano passado, tá? Ou esse mesmo texto da Nancy Fraser, sem ver essa aula, ou a aula mesmo do curso, né? Sem ver um resumo, vai ter dificuldade. Mas não é igual, por exemplo, eu não sei se na literatura é assim, né? Tem que ler a obra inteira para te dar uma essência. Não é, tá? Kant, a questão kantiana, Isa, é o seguinte, a ética kantiana é uma ética universal. Por que ela é universal? Porque ela é para o outro. A gente define a ética kantiana como o uso público da razão, ou seja, se é pública para todo mundo, tá? Então essa ética kantiana, que é o uso público da razão, coloca o outro como superior a si próprio. Então é uma ética que pensa nas consequências, é uma ética que ela é incondicional, ou seja, para pensar nas consequências e para ser uma ética incondicional, ela não está lidando com o campo das emoções. Ela não é passional, não é caritativa, ela é racional. Então, agir corretamente para o outro tem que ser pela razão. Um exemplo muito ruim que as pessoas usam para querer trazer consciência. Poxa vida, cara, se fosse com sua mãe, você não gostaria. Errou. Por quê? Porque quer dizer que eu só posso agir corretamente se eu trago para a minha pessoalidade, deixou de ser condicional, né? Perdão, deixou de ser incondicional. Passou a ser condicional. Pô, só vou conseguir fazer certo porque precisa da minha mãe aqui. E o Kant fala assim, não, queridos, vamos romper com isso. Agir eticamente por uma justiça universal é agir eticamente por uma justiça aí ele vai dizer, haja conforme a tua ação seja baseada em uma lei universal justa. Ou seja para você e para os demais.